Então vamos lá. Essa nossa matéria, Processo Civil 1, ela é composta, a ementa é composta por jurisdição e tutelas jurisdicionais, né? Ações e processo, partes e litisconsórcio, intervenção de terceiro, Ministério Público, competência e atos processuais. Nós vamos começar o nosso programa com a parte de jurisdição, tá? Jurisdição. Então, vamos começar com jurisdição. Eu sempre recomendo que, mesmo que você tenha o material em PowerPoint ou em Word, é interessante que você escreva, porque você escrevendo, você está sempre aprendendo muito mais, tá? Essa aula é ao vivo, não há cortes e, portanto, se a gente errar, vai sair aí. Então, vamos lá. Vamos começar com o conceito de jurisdição. Conceito de jurisdição. Anotem lá o conceito de jurisdição. Jurisdição é o poder-dever do Estado de declarar e realizar o direito material. Nós falamos poder porque, uma vez que um juiz ele profere uma sentença, essa sentença ela transita em julgado, no processo civil ela se torna lei entre as partes. Nós só podemos rescindir essa sentença através de uma ação rescisória. E ela também é um dever, porque o Estado, uma vez acionado através de uma ação judicial, ele tem o dever de prestar aquela tutela jurisdicional. E, claro, ele vai declarar e realizar o direito material. Declarar porque numa ação de investigação de paternidade, por exemplo, ele vai declarar que aquela pessoa é filha daquela outra pessoa. Ou realizar o direito material, por exemplo, impondo uma multa contratual, por exemplo, declarando e constituindo aquela pessoa que tem a posse de um determinado imóvel por um determinado tempo como proprietário daquele bem e etc. E essa função de resolver os conflitos que a elas são dirigidos é uma função própria da jurisdição. Você tem um conflito com uma outra pessoa, você não consegue resolver o conflito, então você busca a jurisdição para resolver aquele conflito. Imaginemos que duas pessoas estão, por exemplo, residindo no mesmo imóvel e as duas se dizem posseiros daquele imóvel. Como resolver o conflito se uma não abre mão do seu direito? Então, sejam elas pessoas naturais ou pessoas jurídicas ou entes despersonalizados, nós vamos ter a possibilidade de se requerer, de se pleitear um provimento jurisdicional. Pessoas naturais, seríamos todos nós aqui, alunos, professores, enfim. Pessoas jurídicas seriam sociedades de economia mista, sociedades anônimas e até os entes despersonalizados. E aí eu tenho o espólio, por exemplo, né? Que representa uma pessoa que faleceu e que deixou bens, e aqueles bens, eles respondem por direitos e obrigações, assim como uma massa falida. A massa falida também é um ente despersonalizado, que ela vai responder pelos créditos e débitos que o falido deixou. Em substituição, estes segundo as possibilidades normatizadoras do direito. Evidente que a tutela jurisdicional, a prestação jurisdicional, só vai ser concedida de acordo com o que estabelece o ordenamento jurídico. Eu não vou poder ter uma tutela jurisdicional fora do que determina a lei. E aí eu venho, então, explicando as características. Primeiro, a questão da unidade. A jurisdição não se subdivide. Muito embora nós tenhamos um poder judiciário
que é dividido em justiça comum, justiça federal, justiça do trabalho, justiça eleitoral, justiça militar, na verdade, todos eles fazem parte de uma mesma, esses ramos fazem parte de uma mesma árvore chamada Poder Judiciário. Então, quando eu falo em unidade, significa que todos são uma coisa só, que é o Poder Judiciário. Essa divisão é uma divisão meramente de atribuições. Secundariedade é uma outra característica, a jurisdição só age quando surge o conflito, e aí, em regra, quando eu tenho, por exemplo, um conflito de terra, quando eu tenho, por exemplo, um conflito que diz respeito a uma pessoa que quer o reconhecimento da sua paternidade, ou uma pessoa que tem a posse daquele imóvel durante um determinado tempo e deseja que aquele imóvel seja seu, ela vai conflitar com o interesse de outra pessoa. Em regra, a jurisdição só age quando há o conflito. Mas existem exceções, professor Franklin? Existem. Existem exceções, sim. Por exemplo, eu tenho os processos de jurisdição voluntária, em que não há o conflito entre as partes, mas eu preciso do Estado para declarar aquele direito. Por exemplo, eu tenho uma nomeação de tutor. Um casal rico morre, deixa bens, crianças ficam órfãos e eu preciso, então, nomear um tutor para aquelas crianças. Neste passo, eu tenho uma jurisdição em que não há um conflito. Imaginemos que fosse uma venda, uma alienação judicial. Tem um imóvel, esse imóvel precisa ser alienado e aí, então, eu não tenho nenhum conflito ali. Ninguém está pleiteando aquele imóvel, não há briga sobre a posse daquele imóvel. Muito bem, num divórcio consensual, por exemplo, eu teria a possibilidade de uma prestação judicial apenas para homologar o desejo daquelas partes de se separar. Bom, uma outra característica é a imparcialidade. A jurisdição não tem interesse no desfecho da demanda. Preste atenção o que significa não ter interesse. Significa que o juiz não pode ter interesse ou porque ele é amigo íntimo, ou porque ele é inimigo capital, ou porque ele é credor ou devedor daquela pessoa. Se por acaso eu tenho um filho de um juiz pleiteando uma ação judicial, aquele juiz não poderá funcionar naquele processo, porque aquele filho dele vai demonstrar que ele tem algum tipo de interesse na causa. E para que ele possa julgar com imparcialidade a causa, ele não pode ter nenhum vínculo de interesse com aquelas pessoas que vão funcionar como partes no processo. Daí essa característica da imparcialidade. A outra característica é a substitutividade. Ela atua em substituição às partes quando estas não conseguem, pelos meios ao seu alcance, compor os litígios. Então, toda vez que eu tenho uma situação em que aquelas partes não conseguem compor os litígios amigavelmente, eu vou então usar a tutela jurisdicional. Vejam, hoje em dia, no novo processo civil, há sempre o estímulo para a composição dos litígios amigavelmente, tanto através da arbitragem, como também em todo o processo civil, nós vamos verificar que existe o interesse do legislador na composição harmoniosa daquele litígio, sem que haja a intervenção mais coercitiva do próprio Estado. Claro que se as partes não compuserem o litígio, não vai restar outra alternativa senão aquela parte pleitear uma tutela jurisdicional e, com isso, ter uma substitutividade daquela atuação daquelas partes que não conseguiram resolver através da conciliação aquele litígio. Princípios. Vamos decorando por parte cada um deles. Primeiro, eu queria falar do juiz natural, que é aquele que é investido na forma da Constituição Federal. Todos aqui sabem que os juízes de direito, os promotores de justiça, os defensores públicos,
são investidos na função pública através de concurso público de provas e títulos. Esse é o primeiro ponto. Mas não é só ser investido na função pública através de um concurso público de provas e títulos. Ele precisa ter competência. É isso mesmo, ele precisa ter competência. Um juiz que tem atribuição para julgar um processo aqui em Belém, em tese não tem competência para julgar um processo no Rio de Janeiro. Não tem competência para julgar um processo em Ananindeua, nem em Santa Isabel, nem em Benevides. Um juiz do estado do Pará não pode julgar uma causa que diz respeito ao estado do Maranhão. E assim sucessivamente. Ora, mas existem situações em que há uma ampliação desse poder de julgar do juiz. Quando eu tenho conexão e continência, eu posso ter um exemplo em que aquele juiz natural vai prorrogar seu poder de julgar, a sua jurisdição. Como? Imaginemos num campo de futebol uma briga entre vários torcedores que gera dano ao patrimônio público. Então eu tinha um torcedor de Belém, o outro de Ananindeua, o outro de Santa Isabel, o outro de Benevides, um de Santa Bárbara. E como o estádio Mangueirão fica em Belém, nós teríamos em tese um juiz de Belém julgando pessoas de fora do município. Porque naquela confusão generalizada eu tive uma conexão, uma continência entre aquelas pessoas. Nesse passo, nós vamos ter uma exceção à regra do juiz natural. Também nós podemos ter uma exceção na regra do juiz natural quando existem nomeações específicas. Por exemplo, eu tenho um juiz que ele é titular da vara de violência doméstica e familiar contra a mulher. Mas ele pode ser nomeado, por exemplo, para despachar na vara de precatórios. Ele pode ser nomeado, por exemplo, para despachar na vara da Fazenda Pública. Então, aquelas nomeações, desde que sejam legais, elas podem fazer com que o juiz natural tenha uma quebra desse princípio tão rigoroso. Evidentemente que quando um promotor, um juiz vai para o interior funcionar numa determinada causa, ele precisa estar nomeado pelo respectivo órgão hierarquicamente superior. Exemplo, um juiz de Belém que vai responder por uma cidade como Breves ou Portel, ele precisa necessariamente ter uma portaria que faça com que ele tenha atribuição, porque senão ele será incompetente em face das normas para processar e julgar o feito. Um juiz da Justiça Comum não pode julgar na Justiça Federal, um juiz eleitoral não pode julgar na Justiça do Trabalho e assim sucessivamente. A outra questão que nós até já tocamos um pouco é a improrrogabilidade da jurisdição. Os limites da jurisdição são os estabelecidos na Constituição. Como nós vimos no princípio da unidade, eu tenho Justiça Comum, julgo os processos da Justiça Comum. Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, Justiça Militar. Cada um tem o seu limite. Então, o juiz da Justiça do Trabalho não pode julgar um processo da Justiça Comum. Um juiz da Justiça Eleitoral não pode julgar um processo da Justiça Militar e assim sucessivamente. Um juiz que tem competência para a região metropolitana de Belém não pode julgar um processo que está fora da região metropolitana de Belém, salvo nas hipóteses legais. Então, improrrogabilidade é o limite da jurisdição. Não posso prorrogar, aumentar, ampliar o limite da jurisdição que é estabelecido pela Constituição e pelas leis de organização judiciária. Nós temos leis de organização judiciária que delimitam a competência dos juízes. Outra questão muito importante é a indeclinabilidade.
Indeclinabilidade significa que o órgão jurisdicional não pode recusar nem delegar a função que lhe foi cometida. Isso significa que o juiz deve praticar os próprios atos processuais da sua competência. Esse princípio aqui, ele está relacionado com o princípio da identidade física do juiz. Ora, você poderá me dizer assim, nosso amigo Danilo vai dizer, mas professor, eu ouvi falar que no juizado especial, o conciliador, ele pode conciliar com as partes. Tudo bem, mas essa conciliação está relacionada às atribuições que a própria lei do juizado dá. Todavia, prestem muita atenção, o juiz não pode delegar atos instrutórios. O juiz não pode chegar para o escrivão, para o oficial de justiça e dizer assim, olha, senhor escrivão, instrua esse processo para mim aí. Então, tecnicamente falando, é incorreto quando um juiz, por exemplo, entrega a presidência da audiência na mão do promotor de justiça e do defensor público. E só comparece na audiência para fazer o interrogatório do acusado, por exemplo. Então, se um advogado fundamentar a sua petição arguindo uma nulidade nesse princípio da indeclinabilidade, eu poderei ter uma nulidade daquele processo. Agora preste atenção numa coisa que eu queria dizer para vocês. Uma coisa é a indeclinabilidade e a outra coisa é a delegação de atos permitidos por lei. Porque, por exemplo, no processo do mensalão, nós tivemos o Supremo Tribunal Federal, através de uma carta de ordem, delegando a prática de atos instrutórios para juízes federais. Isso pode? Pode. Eu tinha uma testemunha que ia ser ouvida lá na cidade de São Paulo, outra que ia ser ouvida lá em Curitiba. Eu ia deslocar o ministro do Supremo Tribunal Federal para lá? Não. O Supremo manda uma carta de ordem e o juiz federal ouve aquela pessoa naquele local. Essa declinabilidade da competência é possível, que está permitida por lei. Tudo que está permitido por lei pode ser feito. O que não pode ser feito é o juiz dizer assim, olha, esse processo aqui eu não estudei, é muito difícil, eu não vou julgar. Ele não pode se recusar a julgar. Ele não pode, por exemplo, chamar uma pessoa que não é juiz para presidir atos que são da atribuição dele, porque ele estaria declinando uma atribuição dele. Vamos agora diferenciar o que é jurisdição contenciosa do que é jurisdição voluntária. Bom, a jurisdição contenciosa é a jurisdição propriamente dita, porque é o poder-dever atribuído aos juízes para que possam compor os conflitos. A jurisdição se chama jurisdição contenciosa porque existe o contencioso, existe o conflito. Quais seriam, professor Franklin, os exemplos de jurisdição contenciosa? Eu teria, por exemplo, a reintegração de posse, a manutenção de posse, o interdito proibitório, a consignação em pagamento, a anunciação de obra nova, são todos processos de jurisdição contenciosa, onde há um conflito de interesses entre uma parte e a outra parte, ok? E também tenho a jurisdição voluntária, que é a participação da justiça em negócios privados, onde, em regra, não há nenhum litígio. Para que a justiça participa de negócios privados? Apenas para conferir validade, por exemplo, nomeação de tutor, alienação judicial, divórcio consensual e etc. Quando você nomeia um tutor a uma criança cujos pais faleceram num acidente e ela não tem quem administrar os seus bens, em regra, nós não estamos com nenhum litígio. Ninguém tem interesse naqueles bens, os bens pertencem àquele casal, àquela criança.
Quando eu tenho uma alienação judicial, também não há um litígio, ninguém está pleiteando aquele imóvel. Vou pegar o imóvel e vou aliená-lo. Quando eu tenho um divórcio consensual, marido e mulher chegaram à conclusão que a convivência não dá mais certo, existe uma incompatibilidade de gênios, eles então vão praticamente levar aquele divórcio para uma homologação judicial. Aí vamos agora entrar na segunda parte da nossa aula, que é a parte relacionada à tutela jurisdicional. Pergunta até aqui, todo mundo está entendendo tudo? Então eu posso dar uma castigada violenta na prova, né? Básica, aquela castigada básica. Vamos então falar da tutela jurisdicional. A tutela jurisdicional, gente, é a proteção pela via jurisdicional de um direito ou situação jurídica. Você está com um parente no hospital. Ele está com aneurisma. Ele pagou o plano de saúde a vida toda. Nesse momento que a gente mais precisa do plano, o plano falha. E aí você vai entrar com uma ação judicial para que o plano seja obrigado, atenção, o plano seja obrigado a pagar aquela cirurgia, o plano seja obrigado a operar o teu parente. Quando o judiciário concede essa tutela, ele está protegendo um direito. Qual o direito? O direito à saúde. Imaginemos que você é pai de uma criança. Essa criança está em idade escolar. Você vai lá na escola, tenta colocar ela na escola, não tem vaga no município. Você vai num colégio estadual, não tem vaga no colégio estadual. Ele não pode ficar sem estudar. Está com 7 anos, tem que estudar. Qual a solução? Eu entro com uma ação contra o Estado, eu entro com uma ação contra o município para obrigá-lo a me dar uma vaga no sistema educacional. Há uma tutela, uma proteção de um direito, direito à educação. Creche, você quer trabalhar, teu marido quer trabalhar, você precisa de uma creche para deixar teu filho, mas o município recebeu 36 milhões e não fez a creche. Você entra com uma ação através do Ministério Público ou da Defensoria Pública, ou para colocar a tua criança numa creche, paga pelo Estado ou pelo município, ou se não tiver creche, o Estado não tem creche, o município não tem creche, então o Estado vai pagar uma creche para eu colocar o meu filho, porque está previsto em lei, no Estatuto da Criança, que eu tenho direito à creche para eu poder trabalhar. Então aqui eu tenho uma situação de tutela do direito à creche. Não vamos confundir com a prestação jurisdicional, que significa a inexorável atuação do Estado no sentido de responder a um direito de ação. Quando você entra com uma ação, por exemplo, de uso capião, ao final o Estado vai te dar um provimento te dizendo, olha, você é o proprietário daquele imóvel. Isso aí é uma prestação jurisdicional, independentemente da existência ou não do direito postulado. Quando ele te dá aquela tutela, ele está reconhecendo o teu direito à saúde. Quando ele te dá uma tutela para colocar a criança na escola, ele está te reconhecendo o teu direito à educação. Principais espécies. Vamos aqui mostrar no quadro que vocês já viram, pelo menos já devem ter visto essa explicação aqui. Vamos ver se a gente chega até aqui. Dá para chegar? Pronto. Então, a nossa ação, ela tem a tutela cognitiva, ela tem a executória e ela tem a cautelar. A cognitiva se divide em constitutiva, declaratória e condenatória.
Muito bem. Essa divisão aqui, nós vemos quando nós, teoria geral do processo, a gente vê isso aqui quando nós falamos de direito de ação. Bom, tutela cognitiva, ela visa ao acertamento do direito. E o que é esse acertamento? Olha, por exemplo, a tutela cognitiva declaratória. Quando eu tenho uma tutela cognitiva declaratória, se eu tenho um provimento jurisdicional que numa ação de investigação de paternidade declara que eu sou filho daquela pessoa, eu estou acertando o direito. Eu estou declarando que aquela pessoa é filho daquela pessoa. Aquela criança é filha daquele pai. Se eu tenho uma tutela constitutiva, eu também estou fazendo o acertamento do direito. Você está com a caneta na boca, sujando a sua caneta de bactérias que estão na sua boca, evidentemente. Você está lá num determinado terreno, 5 anos lá, é o possuidor daquele terreno, faz daquele terreno a sua morada, não tem outro imóvel urbano rural, você vai pleitear o uso capião daquele imóvel. E, consequentemente, nós vamos ter aí uma tutela cognitiva constitutiva, ela vai te constituir na propriedade daquele imóvel. E o que seria uma tutela cognitiva condenatória? Imaginemos vocês estão aí felizes e sorridentes, 4º semestre, né? 4º semestre, daqui, quando vocês completarem os 10 semestres, vocês vão estar se formando. Desde já, vocês já fazem aquela comissão de formatura, começam a pagar a caixinha para poder fazer a festona de formatura. Contrata uma empresa e essa empresa, no dia da formatura de vocês, desaparece. E não tem festa de formatura. Olha que prejuízo, hein? Ora, mas vocês assinaram um contrato e esse contrato tinha uma cláusula penal que estipulava uma multa caso a empresa não cumprisse a parte dela. Logo, eu vou ter uma tutela cognitiva condenatória. Seja uma multa num contrato, seja aplicação de perdas e danos, são todas tutelas cognitivas condenatórias. E a tutela executiva? A tutela executiva tem como escopo a satisfação e a realização de um direito já acertado. Esse direito, gente, ou ele é um cheque, é uma nota promissória, é uma letra de câmbio, é um conhecimento de depósito e warrant, que vai se constituir num título executivo extrajudicial, ou ela é uma sentença, um processo de cognição que vai te dar aquele provimento, seja ele constitutivo, declaratório ou condenatório. Nesse caso, você vai executar aquela sentença, que é um título executivo judicial. E, finalmente, nós temos a tutela cautelar, que tem a finalidade acautelatória, buscando assegurar a efetividade de outro tipo de tutela, que é a tutela cognitiva e a tutela executória. O senhor pode dizer aí, professor Franklin, uns exemplos da tutela acautelatória? Vamos lá. Imaginemos, por exemplo, que você, essa moça, uma moça tão sentimental, ela está se separando do marido. E o marido está dilapidando o patrimônio do casal, trabalhou duro. Então ele começou a dilapidar o patrimônio. Enquanto não sai o divórcio do casal, ela pode pedir um provimento cautelar chamado sequestro. A ação cautelar de sequestro tem como objetivo sequestrar aqueles bens para que ao final do divórcio possam ser divididos os bens que pertencem a ela e pertencem ao marido, evitando que o marido dilapide o patrimônio. Por exemplo, a senhora que está aí pensativa, a senhora emprestou dinheiro para ela
ela assinou uma nota promissória e não lhe pagou. Ainda disse para você: devo, não pago, nego enquanto eu puder. A senhora pega então a nota promissória e executa através de uma ação de execução. Muito bem, mas ela, espertinha, quando verifica que você está executando, ela pega e começa a vender os bens dela, colocar na mão das nome de terceiros, etc. Como você pode impedir e garantir para que ela pague a dívida?